Olá, coadjuvantes! Eu sou a Tatiana. E eu sou a Ana Luísa. Primeiro, é preciso esclarecer que o tema é sensível. Independente do nosso posicionamento pessoal sobre a experimentação animal, estamos aqui unidos pelos animais. Esse programa é um projeto de extensão da Universidade de Brasília. Nossos pontos de vista não refletem o posicionamento da UNB. O nosso objetivo é apresentar perspectivas diversas para conhecer a experimentação animal. Assim, esperamos que você, ouvinte, tenha em mãos, ou melhor, disponível aos ouvidos, informações e olhares diversos para construir o seu próprio entendimento. Afinal, nosso bem é a justificativa para o uso de animais em pesquisa. Seremos apenas coadjuvantes da ciência? Hoje conversaremos com a doutora Vanessa Carli Gomes, doutora em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Paraná e médica veterinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná. Vanessa, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente hoje. Aí só para explicar para os coadjuvantes que a gente está gravando, como a Vanessa está no Paraná, e se a gente teve que gravar online. Então, se tiver alguma diferença do áudio desse episódio para os outros, é por isso, tá? Vanessa, você pode contar para a gente qual foi seu ponto de partida com a experimentação animal? Então, eu, apesar de ter colaborado com colegas, né, ao longo da minha graduação e pós-graduação, inclusive, eu particularmente, pessoalmente, eu nunca me envolvi diretamente com pesquisas com animais. Eu, sim, parti para um desenvolvimento de estudos, né, e também estímulo ao uso de métodos alternativos ao uso de animais. Então, inclusive no mestrado, então eu estudei o número de animais que são utilizados, uma estimativa, né, que o número de animais que são usados em pesquisa no Paraná, extrapolando esse número para o Brasil, né. Estudei também o funcionamento de uma comissão de ética no uso de animais setorial, né, na Universidade Federal do Paraná. E também a regulamentação do uso de animais em ensino e pesquisa. Era um assunto bem novo, inédito na época que eu estava fazendo mestrado, então a gente partiu para um estudo normativo, vamos dizer assim, né? E no doutorado usamos o diagnóstico da raiva como um estudo de caso, como um modelo para entender as barreiras ao uso de métodos alternativos ao uso de animais em ensino e pesquisa, os custos, comparando o uso de animais com um método alternativo, né? Um dos métodos alternativos, verificando, inclusive, com um grande resultado que o uso de animais ele custa mais caro do que o uso de métodos alternativos, né? E também desenvolvemos uma árvore de decisão para estimular, né? Levar as pessoas a, digamos assim, ter mais facilidade para implementar métodos alternativos em outros cenários, né? Então, essa é basicamente a minha história, né, como pesquisadora, depois de me formar. O que você diria que é o bem-estar animal? E como ele pode ser avaliado em um animal? Essa é uma excelente pergunta, porque as pessoas não têm uma noção tão clara do que é bem-estar animal, inclusive nós que trabalhamos com isso, tem um pouco de conhecimento em relação ao bem-estar, nós costumamos ver que as pessoas usam esse termo de forma muito, digamos, vaga, né? Usam como se fosse algo comum e fácil de prover, ou de forma aleatória, vamos dizer assim, né? Não estou achando bem a palavra, mas o bem-estar animal não é algo que você tem ou não tem quando a gente se trata de um animal, mas a gente precisa fazer uma graduação desse estado daquele indivíduo, né? Então, existem vários conceitos de bem-estar animal, um dos que eu mais gosto, mais costumo utilizar na minha rotina, é um conceito de um professor da UBC de Vancouver, no Canadá, que é o David Fraser, que fala das 3 esferas do bem-estar animal, né? Você deveria conseguir respeitar as 3 esferas da vida, vamos dizer assim, do animal para garantir que o grau é aceitável. Então, por exemplo, a gente tem a esfera física, que trata do funcionamento biológico do animal, né, do corpo do animal físico.
a esfera mental, que tem relação com os estados afetivos dos animais, e a terceira esfera seria a esfera da naturalidade, que tem relação com oferecer as condições para que o animal consiga expressar o máximo da sua natureza, do seu comportamento natural, sabe? Eu gosto bastante desse conceito. Existem outros, inclusive um dos conceitos famosos e comuns tratam das 5 liberdades do bem-estar animal, que inclusive é utilizado para mensurar o grau de bem-estar animal, né? Então, a gente tem aqui, tratando do conceito das 5 liberdades, que surgiu lá se não me engano, em 1965, com o Comitê Campbell, né, na Inglaterra. Então, ele trazia a liberdade sanitária, né? O animal tem que estar livre de doenças, ferimentos, dor. A liberdade nutricional, livre de fome e sede. Liberdade ambiental ou de conforto, dependendo do autor que a gente lê, usa um ou outro termo, que significa basicamente o ambiente onde ele se encontra, né? Prover conforto, itens para que o animal se sinta confortável e esteja no local adequado, né? Com os recursos adequados. Temos também a liberdade comportamental, que se refere à possibilidade de expressar os comportamentos naturais, né? O indivíduo poder expressar esses comportamentos, e a liberdade psicológica, que ela é afetada por uma ou por todas as outras liberdades. Então, a gente tem as 5 sempre sendo avaliadas de forma conjunta, né? Então, é bastante importante a gente levar em conta essas liberdades de forma conjunta mesmo, né? Então, precisa ter uma mensuração disso, porque as pessoas falam, mas esse animal tem, vamos dar bem-estar. Não é bem isso que a gente deve, não é assim que a gente tem que entender o bem-estar. Se você quer analisar se aquela situação é adequada ou não, você precisa analisar de forma científica e técnica mesmo, né? Então, existem protocolos hoje científicos, um dos que eu mais utilizo, até porque eu participei na época que foi construído na Federal do Paraná pelo Laboratório de Bem-Estar Animal, é o protocolo chamado PPBEA, né, que é o Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal. Então, a gente usa e adapta, inclusive, esse protocolo para analisar as 5 liberdades para várias espécies. Então, a gente pode usar ele para animais usados em laboratório, usados em fazendas, em cães e gatos, vários cenários. Sempre pensando que a gente tem que entender quais as necessidades reais daquele indivíduo para a gente daí conseguir ver se aquele ambiente prover aqueles recursos ou não. Então, antes de aplicar um protocolo, a gente tem todo um estudo prévio para entender o que o animal precisa, né? Para depois aplicar o protocolo e ver, peraí, esse ambiente aqui não está provendo X, Y e Z, né? Então, existem protocolos científicos desenvolvidos. Isso é uma coisa importante para os nossos ouvintes saberem. Quando a gente fala de bem-estar animal, aqui especificamente a gente está falando dos animais em laboratório, mas isso vale também para os animais que estão nas nossas casas, né? Para os nossos cães, para os nossos gatos. Que tipo de ambiente a gente fornece para eles, se a gente está oferecendo as necessidades, se a gente está atendendo as necessidades para eles se expressarem, para eles serem eles mesmos, né? Para eles serem cães, para eles serem gatos, né? Perfeito, exatamente. A gente tem que pensar em todos os animais que a gente utiliza para vários cenários. Então, os animais que estão em produção também, né? A gente fala muito do bem-estar das galinhas poedeiras, por exemplo, né? Então, de onde vêm nossos ovos, né? Em que condições que essas galinhas viveram. Então, assim, isso é bem... Esse tema é um tema que a gente quis falar bem, porque a gente sabe da importância disso para a qualidade de vida dos animais, né? Isso mesmo. E como você falou que o bem-estar animal, ele na verdade é uma junção, né? Uma conexão desses 3 estados, né? Mental, de natural e físico. E quando a gente está no cenário de experimentação animal, muitas vezes esses animais são submetidos a protocolos e a intervenções em que eles vão ficar doentes, né? E aí, quando a gente tem uma quebra dessa integridade física, o bem-estar já fica comprometido.
Então, eu queria saber o que você acha, o que seria um bem-estar possível para um animal numa situação em que ele é um sujeito de experimentos. Essa é outra excelente pergunta, que quando eu li ela, fiquei, assim, pensativa, né? Porque o que ocorre? Então, assim como para animais usados em laboratório, mas também para qualquer outra espécie de animais, que vocês, inclusive, já falaram, né? Animais usados para produção de alimentos, tudo isso. Então, para todos os animais, a gente tem que pensar que o grau de bem-estar animal deve sempre ser o máximo possível, o maior possível. O grau maior possível que a gente possa prover ou pensar, né? Claro que nem sempre graus altos de bem-estar animal vão ser possíveis, assim como para a gente tem dias que estamos estressados, doentes, não estamos bem, mas mesmo assim, de forma geral, no cenário geral, então a gente precisa ter em mente que o ideal é sempre os graus alto e muito alto de bem-estar animal. Nesse protocolo que eu comentei com vocês, que é o PPBEA, ele divide, ele gradua o bem-estar animal em muito baixo, baixo, regular, alto e muito alto, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente, em qualquer cenário dos animais, inclusive nos animais usados para ensino e pesquisa, que o grau que a gente almeja é o grau alto e também o grau muito alto, né? Então, é isso que os pesquisadores precisam levar em conta, né? Quando estão mantendo animais, usando animais. E claro também que o grau de bem-estar animal e também o potencial de sofrimento desses animais varia em função do tipo de experimento que é realizado, né? Então, não é possível generalizar essa resposta, porque muitas vezes a gente tem um experimento que propositalmente gera dor nos animais para verificar, às vezes, a reação, né, fisiológica dos animais, ou então testar um medicamento, determinado medicamento que o animal precisa, né, em tese, sofrer aquela dor, né? Então, tudo depende também do tipo de experimento, mas é importante sempre levar isso em conta, em todos os tipos de experimento. O que é possível fazer no dia a dia, não só na manutenção, mas na utilização, todas as fases, né? O que é possível fazer para elevar esse grau de bem-estar para o alto e para o muito alto. Essa questão que você trouxe, né, dos protocolos que às vezes tem que causar dor intencional para ser atingido o objetivo científico, para mim são os mais difíceis da gente lidar, né? Porque aquela hora que você fala, se eu fizer alguma coisa aqui, você não pode usar analgésico, você não pode interferir, porque senão o resultado da pesquisa é alterado, e aí acaba que aquele animal vai ser, né, a utilização daquele animal não se justifica. Esses pontos de conflito, assim, para mim, que são os mais difíceis da gente resolver, da gente lidar, né? Eu queria contar duas histórias, porque eu acho que o cuidado com o animal, ele se faz no dia a dia, e ele tá nas pequenas coisinhas, assim. E quando a gente consegue melhorar o bem-estar do animal de laboratório, mesmo que seja um mínimo, pra gente que tá ali trabalhando com eles, essa é uma felicidade tão grande. A gente fica numa alegria. Um foi que a Karina trabalha com pombo. A Karina ficou pensando como que ela ia fazer, colocar esses pombos para voarem, porque eles ficavam em gaiolas, eles não tinham a oportunidade de expressar esse comportamento do voo, que para a ave é importante. E eu acompanhei a Karina trabalhando e quebrando a cabeça para montar uma gaiola gigantesca e para elaborar uma estrutura. Até que ela conseguiu lá, deu o jeito dela, conseguiu e colocou os pombos para voar. E eles começaram a voar depois de muito tempo, assim. Então, assim, isso é uma coisa que eu... É esse tipo de coisa que dá... Eu lembro dela todo dia montando e desmontando essa gaiola, que era o meu trabalho. Mas, assim, é isso que nos deixa felizes, assim, né? No final do dia, é isso que faz diferença. E a outra foi eu e a Karina, a gente num congresso europeu, na frente do stand, né, do pessoal lá que fazia enriquecimento ambiental com casinha para camundongo e aquela coisa. Aí o rapaz lá, o vendedor, não, vocês podem levar tudo que vocês quiserem. Eu falei, opa! Saiu a Karina correndo para pegar a bolsa, e a gente pegando sacola, aquele Nico jogando tudo dentro da bolsa. E eu fiquei, meu Deus, que vergonha, Ana Luísa.
Até que a gente Nada. chegou aqui, a Mariana hoje usa essas casinhas com os camundongos e os camundongos estão lá felizes da vida com essas Legal. casinhas. É esse tipo de coisa, né, quando a gente consegue melhorar o bem-estar animal que faz o nosso trabalho valer a pena, né? Assim, são pequenas melhorias que a gente faz, mas que para o animal faz muita diferença. Bom, quando não tem esse conflito, né, entre o resultado científico, a obtenção do resultado científico e o bem-estar animal, quais seriam as técnicas que a gente pode usar para minimizar o sofrimento dos animais experimentais? Bom, então, aí a gente entra no conceito, no princípio dos 3 R's, né? Também gera um pouco de confusão entre as pessoas, mas basicamente os 3 R's vêm de um conceito do inglês, né, que significa replacement, traduzido para substituição, significa substituir os animais por métodos de preferência não sencientes. Inclusive nessa área existe um certo desentendimento entre os pesquisadores, porque algumas pessoas entendem que, inclusive, usar animais de escalas filogenéticas menos elevadas também é considerado um método alternativo. Na minha visão, não. Para mim, no meu conceito pessoal, o método alternativo de substituição se refere exclusivamente àquele que não usa animais sencientes, né, métodos sencientes, usa outros métodos. E aí vem os modelos de computador, modelos manequins, tudo que é possível usar para substituir os animais vertebrados, né, sencientes. Tem pessoas, né, que entendem, não, substituir por peixes já, por zebrafish e tal, já é método alternativo substitutivo. Eu falava, não concordo com isso, os animais são vertebrados, os peixes, imagina, já tem diversos artigos falando que eles sentem dor, que eles têm alto potencial de sofrimento, não dá. Então, assim, eu não compartilho com essa ideia, né? Então, para mim, encaixam os animais não sencientes, vamos dizer assim, até os invertebrados. Hoje em dia já existem vários artigos mostrando que alguns animais têm potencial de sofrimento, de dor, né? Então, vamos pensar só nos métodos que não usam animais, né? Vanessa, você pode só explicar para os coadjuvantes o que é a senciência? Senciência é a capacidade de sentir, logo é a capacidade que os animais têm de sofrer, de ter sofrimento, né? Isso entra vários conceitos, né? A possibilidade de sentir dor, de sentir emoções diversas, sentimentos, né? Alegria, tristeza, depressão, tudo isso a gente sabe hoje em dia que os animais sentem, né? Então, em volta desse conceito é que várias normas são publicadas, né? Várias leis, várias normativas. Então, é um conceito que é chave para isso que a gente está conversando, né? Porque se os animais não fossem sencientes, a gente não precisaria estar aqui conversando sobre isso, né? Como se fosse um pedaço de uma mesa, uma cadeira, mas não, eles sentem e é por isso que a gente precisa melhorar cada vez mais essa proteção, esse cuidado, né? Bom, a gente estava falando do princípio dos 3 R's, então depois do R da substituição nós temos o R do reduction, né, que é a redução do uso de animais. Então, reduzir ao mínimo possível, né? Aí também tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas reduzem tanto o número de animais que o experimento tem que ser repetido. Ele não traz resultados confiáveis. Então, a pessoa tem que, às vezes, repetir o experimento, dobrar o número de animais. Então, ele acaba utilizando um número até maior do que se não tivesse feito essa tentativa de aplicar o conceito da redução, né? Então, a gente precisa fazer um cálculo estatístico confiável. Hoje tem, inclusive, programas que ajudam a fazer isso, cursos, né? Tem instituições, grupos no Brasil fazem isso, fora do Brasil existem cursos para ensinar como chegar a um N determinado confiável, né? E daí a gente chega ao conceito do refinement, que é o refinamento. Diferente do que muitas pessoas falam, que é o refinamento do uso de animais, o refinamento dos animais, não tem nada a ver. É o refinamento
dos procedimentos aos quais os animais são submetidos, é dos procedimentos em si, é do que a gente faz com eles no dia a dia, para reduzir ao máximo possível o sofrimento, a dor, né? Desconforto. Então, existem vários exemplos de refinamento, né? E aí, o refinamento tem muita conexão com o conceito de bem-estar animal. Então, é ele que tem uma relação direta com o conceito de bem-estar. Então, exemplos de refinamento que podem ser utilizados como refinamento num cenário de animais usados em laboratório, né? Por exemplo, o uso de enriquecimento ambiental, de um programa, assim, bem constituído, porque não é simplesmente jogar vamos botar ali uns rolinhos de papel, ou qualquer recurso que você acha que eles vão gostar. Não, tem que ser muito bem estudado para entender se o animal não vai ficar até, às vezes, mais estressado do que ele estaria sem aquele recurso. Então, tem que ser muito bem programado, ver o que o animal precisa, o que vai ser útil para ele, né? Mas a gente pode pensar em refinamento também em tudo que é feito para diminuir o sofrimento, dor, né, dos animais nos procedimentos. Aí entra aqui, eu até coloquei na minha lista para a gente conversar, o uso de analgésicos, né? Então, diminuir a dor no transe pós-operatório, o próprio oferecimento de recursos que sabidamente são necessários para os animais, porque eu até falei aqui enriquecimento ambiental, né? Mas antes do enriquecimento, a gente tem que dar um passo para trás e oferecer aos animais o que minimamente é conhecido que eles precisam. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, luminosidade, ventilação, temperatura, amônia, todos esses parâmetros, digamos, mínimos e básicos, muitas vezes nem esses parâmetros são atendidos no ambiente com biopele. Eu tive lendo alguns artigos sobre isso também, e, assim, me espantou. Eu fiquei espantada com um dos resultados que eu li, que é o exemplo de um parâmetro, que seria o da temperatura. E o artigo dizia que é alto o índice de laboratórios em que os animais morrem de estresse crônico por frio. Então, quer dizer, a gente atende à nossa necessidade, né, de temperatura, luminosidade, tudo, mas a gente acaba não vendo o que eles precisam. A literatura mostra que é o mínimo para os animais. Então, isso também entra no conceito de refinamento, de oferecer para os animais o que eles, cada espécie, né, precisa para manter minimamente ali os padrões fisiológicos, né? Aí entra também realizar procedimentos de forma asséptica para evitar a contaminação, evitar o posterior uso de antibióticos de forma inadequada, né? Treinar os animais para eles colaborarem com o pesquisador. Muitas vezes, né, tem animais que você consegue treinar para que eles recebam medicação, né? Então, todos são um exemplo de como que daria para aplicar o conceito de refinamento, né? Outra coisa que eu aprendi também, depois eu fiquei até me sentindo mal, mas é porque eu tinha aprendido de um jeito, era a forma como a gente segurava os animais. Eu aprendi que a gente segurava pela cauda. E aí, até um belo dia que eu fui ler um artigo e descobri que não, eles não gostam de serem segurados pela cauda. A gente tem que segurar eles pelo corpo, enfim, tem técnicas para isso, né? Sim. Eu acho que muito eles sofrem pela nossa ignorância. Exato, é isso. Acho que você resumiu toda a fala que eu queria trazer, sabe? Porque eu estudei esses parâmetros há um tempo atrás, tive que fazer um trabalho específico entendendo o que era necessário para os camundongos, o que era necessário para os ratos, para os coelhos, em termos de parâmetros fisiológicos. E é isso que me vinha na cabeça. A gente não sabe oferecer a eles, dar para eles um ambiente minimamente aceitável, né? Quem dirá, às vezes, o enriquecimento ambiental deveria existir esses dois grandes grupos de conhecimento que a gente deveria melhorar, né? Que é o mínimo, em termos de parâmetros, o enriquecimento também, como complemento, vamos dizer assim, né? Os dois trabalhando juntos. O que é enriquecimento ambiental? Então, o enriquecimento é o uso de recursos para, digamos, simular ao máximo o que o animal
teria em natureza, né? Também recursos para entreter os animais no ambiente onde eles estão, né? São recursos que a gente oferece aos animais para que eles possam usar o tempo, né? De simular o que eles teriam na natureza, vamos dizer assim, né? Para que eles não fiquem estressados ou, enfim. E ele tem estudos mostrando que o enriquecimento ambiental ele tem muita relação com melhora de resultados de experimentos, né? De forma geral, o enriquecimento melhora os trabalhos científicos, né? Tem pessoas que são contra, né? Que dizem que não, mas se bem programado, ele tem mostrado resultados positivos. Tem o grupo canadense, eu sei que você já foi lá com a Joana, e ela fez ela pegou os ratos de laboratório, que a gente está acostumado, né, nas caixas, nas gaiolas convencionais, e ela coloca em playgrounds. E assim, a diferença, né, de quando o rato tem espaço para cavar, para escalar, para nadar, assim, a diferença do comportamento do rato é um negócio, assim, incrível. Legal, que bom. Eu gosto muito do trabalho dela. Ela trabalhou bastante com enriquecimento de forma indireta, né, com eutanásia, né, com métodos de eutanásia. Eu achava bem legal o trabalho dela, né? Métodos de eutanásia também é importante, né? Alguns causam mais sofrimento do que outros, né? Sim, e ela desenvolveu umas caixas, muito interessantes de ratos, assim, acho que ela trabalhou mais com rato do que camundongo, se eu não me engano, né? Ela montava as caixas e ela via como eles faziam os túneis por dentro, né? Ela colocava o substrato e ela via o quanto eles construíam um ambiente ali que nas caixas comuns em laboratório a gente nunca vai conseguir simular isso, né? Vanessa, e além das razões éticas, por que é importante implementar práticas para a promoção do bem-estar dos animais? Eu fiquei pensando que, de fato, a ética, todos os motivos que me vinham na mente, eles remetiam à ética, né? Mas, para mim, é mais importante, porque, na minha opinião, o cuidado, né, o respeito aos animais deveria acontecer por eles próprios. Essa é a razão. Eles são sujeitos de direito, né? Mas, além disso, eu elenquei a questão normativa. Então, a gente tem Lei Federal 9.005, artigo 32, que exige o uso de métodos alternativos, que são esses 3 R's que nós conversamos. Exige o uso quando esses métodos existem, né? Existem as normas do CONSEA, a própria Constituição Federal, né? E que traz esse elemento de dignidade animal, né, para a nossa realidade. Os custos, né? Então, às vezes, um experimento que não é bem... Os animais não são bem mantidos, ele tem resultados que não são confiáveis, e às vezes você precisa repetir, refazer, né? A questão do evitar a negligência, que é uma forma bem comum de maus tratos. Então, eu estudei a negligência aos animais na área de animais laboratório também, usados em laboratório. Então, nós descobrimos que a negligência, maus tratos por negligência ocorre com muita frequência, é muito incidente, prevalente também, né? E então essa razão, né, também passa por essa questão de evitar esses maus tratos, porque não há só maus tratos ativos, né, que a gente chama de comissivos, mas também os maus tratos omissivos, que se referem à negligência, né? E isso tem muito a ver com a demanda da sociedade hoje, né? A sociedade demanda a transparência total, né, do que está acontecendo, cobra dos laboratórios, cobra das instituições, né, que liberem dados, que melhorem as condições dos animais, né? Essa questão da negligência, né, é realmente um problema e tem sido muito falado de cultura do cuidado, né, justamente para estimular o cuidado. E aí eu tenho estudado muito isso para minha tese, né, o que é o cuidado, né? O cuidado, ele é um trabalho, ele dá trabalho, então é ir todo dia, todo fim de semana lá cuidar do animal, né? O cuidado é uma ética, né? Tem a ética do cuidado, né? Então você vai porque você tem a responsabilidade, você sabe que aquele animal precisa ser cuidado, né? Então muito tem se falado disso, da cultura do cuidado, e eu vejo que já tem tido mudanças boas em relação a isso. Hoje a gente não aceita mais, fecha a porta
faz o experimento, fecha a porta e volta no dia seguinte para ver se o animal sobreviveu ou não. Isso já não é mais aceito, felizmente, porque no passado era mais ou menos assim que acontecia, né? Agora a gente não aceita mais isso. Então, assim, aos poucos a gente vai caminhando, né, e melhorando bastante, bastante. Sim, sim. Uma coisa que a gente tem visto também agora tudo é anotado, né? Tudo é anotado dentro de um biotério pelo veterinário, pelo pesquisador. Então, acompanhamento do peso, acompanhamento da pelagem. A gente tem escalas, né, de dor facial. Sim, maravilhosas. Muito interessante. Muito interessante que você olha para a cara do animal e você sabe, é igual a gente, né? Quando está doente, fica, né? Faz uma careta. E uma coisa interessante, eu aplico muito para mim. Eu sei que eu tô doente quando eu começo a andar descabelada, né? O animal, quando tá no laboratório, é a mesma coisa. Primeira coisa que ele para de fazer é escovar o cabelo. A higiene pessoal, né? A Verdade. higiene pessoal. Eu estou andando descabelada pela universidade, pode saber que eu não estou velha. É um parâmetro, né? É um parâmetro, eu aplico para mim também. Inclusive, vocês me fizeram lembrar de um artigo também que eu li quando eu estava estudando essa parte de parâmetros, que, nossa, me chamou muito a atenção. Um artigo da Joana e do Dan, que falavam isso. Um dos últimos deles falava assim que por que o tamanho da caixa hoje é esse tamanho padrão, que eles chamam caixa padrão, né, para camundongos, vamos dizer, ou para ratos, vamos pegar para ratos como modelo. Alguém, em algum momento, definiu que aquela caixa era o tamanho ideal, pensando no quê? Em custos, em espaço, em tudo isso, mas não foi levado em conta o bem-estar animal, o que o animal precisa. Então, hoje em dia, ainda não, a gente não tem esse olhar para o animal. Precisaria ter. Os estudos da Joana mostram, eles querem fazer túneis, eles querem explorar o substrato, né? Então, hoje não é possível. Uma questão da caixa dos ratos, que a gente teve uma pequena melhora, mas que já foi, assim, bastante, foi a questão da altura da tampa da caixa. Porque na altura antiga, os ratos, eles não conseguiam se levantar, eles não conseguiam se esticar para cima. Agora, sim, essa pequena melhora, a tampa é um pouco mais alta, eles já conseguem se levantar. Então, tem pequenos passos. Que bom, nossa, que notícia boa. Que bom. Já está regulamentado isso, está na norma. Que bom. São pequenos passos. A gente ainda precisa melhorar muito a forma, né, como a gente trata os animais em todas as esferas onde eles nos encontram, né? Essa é uma pergunta que a gente está fazendo para todos os entrevistados, né? O que o animal de laboratório representa para você? Para mim, é um ser senciente, sujeito de direitos e protegido pela Constituição. Para mim, eu vejo eles assim. Inclusive, o que eu vejo, o que eu penso sobre o futuro, né? Eu tenho uma visão otimista em relação ao futuro, inclusive para os animais usados no laboratório. Então, eu vejo eles como sujeitos mesmo, né? Que a gente deve a eles muito, muito respeito. É assim que eu vejo os animais usados em laboratório. Também uma diferença que eu aprendi com a Carla Molento, inclusive essa minha orientadora, né, na pós-graduação. Eu passei a ver os animais e determinar os animais, né, conceituar, vamos dizer assim, os animais de laboratório, não como animais de laboratório. A gente sempre fala, né, o animal de laboratório, de fazenda, mas ele é um animal usado em laboratório. Ele não foi feito, criado, reproduzido originalmente para isso. Fomos nós que, ao longo do tempo, passamos a utilizá-los para obter determinados benefícios e resultados. Então, não é de laboratório. A gente fala, né, de forma corriqueira, mas eu sempre tento corrigir ali a minha fala e dizer usados aí, né, para não passar essa ideia tão utilitarista, assim, né? Eu também estou me atentando a isso. Aí tem hora que eu falo animais experimentais, tem hora que eu falo animais situados em laboratório. Eu tomei outro termo também que eu estou tentando substituir, ainda não sei muito bem como que eu vou fazer isso na minha tese, é que a gente fala assim, né? Já foi uma evolução a gente começar a falar animais humanos e animais não humanos, para saber que nós também somos animais. Mas o não humano, ele ainda mantém a negação.
Então eu tô assim, tentando ver o que eu vou falar. Animais outros que humanos, animais mais que humanos. O que você falaria? É difícil. É difícil, mas você sabe que eu já tive discussões parecidas com essa, com filósofos, né? Tem a Karen Capilé, que eu acho que talvez até já tenha dado uma entrevista para vocês. Conversei bastante já com ela sobre isso e com outras pessoas, e eu já aceitei a ideia de que os animais são pessoas, né? Então, assim, se inclusive um órgão público, uma empresa também pode ser chamada de pessoa jurídica, por que que os animais não são chamados, não podem ser chamados de pessoas também, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Mudança de termos para tentar trazer eles mais próximos a nós, né? Você disse que você está otimista em relação ao futuro. Isso é bom ouvir. Eu sou uma realista pessimista, mas eu queria saber essa. Mas é bom sempre conversar com gente otimista. E eu queria, você falou que na sua tese, né, você trabalhou com as barreiras para a adoção de métodos alternativos, porque o futuro mesmo a gente tem que tentar trabalhar pela substituição total, né? Quais foram as barreiras que você viu para a implementação? Levando, por exemplo, para esse caso da raiva, né? A raiva é só para explicar para os coadjuvantes aqui, a raiva é uma doença neurológica, né, bem grave, com um sofrimento muito intenso, e ela é letal, ela é mortal. Então, quais são as barreiras que você viu, né, que você vê para a adoção desses métodos alternativos? Então, na época, como a gente usou o diagnóstico da raiva como um cenário, a gente captou a percepção das pessoas. Inclusive, a gente discutiu todas essas barreiras que vieram até nós, né? Então, foram diversas. Foram barreiras que as pessoas informavam que eram normativas, até ligadas ao ambiente de trabalho, às vezes uma chefia que não tem uma abertura para essa mudança, né? Barreiras normativas que, ao meu ver, nem sempre são realistas, porque hoje a gente tem normas que até facilitam, estimulam, se existe alternativa, você tem que utilizar, né? Vieram também barreiras que depois a gente comprovou que foram um entendimento equivocado. As pessoas falavam, não, os métodos alternativos são caros, né? Não, a gente comprovou que não era nesse cenário. Então, são barreiras que as pessoas percebiam, não necessariamente eram condizentes com a realidade, né? E uma das que eu lembro bem, né, e talvez a gente até possa incluir várias das barreiras nessa caixinha, é a barreira da resistência, né? Então, assim, as pessoas são muito resistentes. Então, por vários motivos. Então, a gente pode pensar que até na carreira profissional delas, que está em jogo, falta de recursos financeiros, elas entendem que também, né, é uma barreira que pode estar vinculada a essa resistência. Então, foram diversas as respostas, né, que nos levaram a publicar depois esse trabalho, né. Mas todas elas a gente conseguiu, depois, num estudo posterior, que é a publicação da árvore de decisão, nós tentamos agrupar todas essas barreiras em ramos, vamos dizer assim, dessa árvore e propusemos formas de passar por cima dessas barreiras, de eliminar elas. Então, por exemplo, qual que é a tua barreira? Então a gente tem, custo. Vamos buscar financiamento, vamos buscar fontes de recursos financeiros para poder desenvolver o método, né? A resistência, vamos treinar essas pessoas, tentar capacitar. Então, cada ramo da árvore a gente tentou mostrar que a barreira existia, mas também mostrar que existiam formas de romper essas barreiras, né? E, de qualquer forma, assim, eu entendo que eu quero acreditar que o futuro é positivo para essa área de métodos alternativos, né? Porque eu entendo, assim, que mais cedo ou mais tarde a gente vai substituir os animais para pelo menos grande parte dos experimentos, né? Inclusive, eu ouvi isso num congresso em 2014. Eu achei aquilo super, hiper, mega futurista, assim. Eu pensava, não vai dar. E o Thomas Hartung, que é um
pesquisador super famoso, e ele que palestrou, assim, deu a abertura do congresso. Aí ele falou, não, em 2050 a gente vai ter 100% dos métodos já em uso e 100% dos experimentos em animais já substituídos. Aquilo me chocou positivamente. Claro que talvez não seja tão realista, mas a gente tem que pensar assim, que o que está acontecendo hoje para a gente chegar nesse futuro, seja lá 2050 ou até mais, né? O que está acontecendo hoje, né? Eu vejo que as normas estão sendo cada vez aplicadas com mais rigor, eu entendo assim, né? Então, é isso que a gente tem. A gente tem uma sociedade pressionando, né? Pressionando até o Conselho, o próprio Conselho, as pessoas pressionam, denunciam, né? Situações que elas entendem que são não conformes. Então, a gente tem toda uma aplicação num arcabouço normativo ali para tentar regulamentar o uso. Enquanto a gente não consegue terminar, tem que regulamentar a utilização, né? E para finalizar minha divagação aqui, tem um exemplo que eu considero bastante impactante, assim, que é o uso de animais, especialmente de suínos, ultimamente, para a prática de técnica operatória, cirurgia experimental em medicina, né? Então, até recentemente, eu colaborei com uma tradução de um documentário da Interniche, que é a organização que trabalha com métodos alternativos em ensino. Eles fizeram um documentário com um modelo novo que uma empresa dos Estados Unidos lançou, que é capaz de substituir já 100% a utilização de animais nessa área. Então, quer dizer, método alternativo existe e as pessoas precisam entender que eles devem ser utilizados para atendimento de leis federais, né? Então, o método existe, precisa utilizar, mas hoje ainda a gente está com uma resistência grande, e vem a resistência de novo, né? Então é isso, essa caminhada é lenta, mas ela está acontecendo, né? A gente tem que ir tentando mudar aos poucos, apesar das barreiras que existem, né? E quem sabe lá no futuro a gente tenha um mundo 100% não uso de animais em laboratórios, né? Vamos ver. Você me deixou otimista aqui, 2050 talvez eu ainda esteja viva e veja isso, né? Vamos ver como é que vai ser minha saúde até lá. Com certeza, estaremos. Estaremos lá vendo e comemorando realmente esse dia. Enquanto isso, temos que reforçar a fiscalização, a regulamentação, né? Pressionar para que as sigam as normas, né? É o que tem que ser feito. Um outro avanço normativo que teve agora também é a obrigatoriedade da capacitação, então a gente espera que esses erros por ignorância também vão diminuindo, né? Então, assim, isso é tudo muito positivo, né? Apesar de lento, é positivo. Vanessa, muito obrigada, eu gostei muito de conversar com você e de te conhecer, eu já conheci seu trabalho. Espero que os coadjuvantes tenham aproveitado também, comecem a refletir também sobre o bem-estar dos seus próprios animais, né? Principalmente aqueles dos pets não convencionais, porquinhos da Índia, calopsitas, coelhos, enfim, galinhas e todos esses animais que são mais difíceis da gente achar informação, né? Mas vou até fazer uma propaganda aqui, sigam @silvestresUNB, que lá na página tem várias orientações para cuidados dessas espécies, né? Que a gente não tem tanto conhecimento assim, né? E muito, muito obrigada pela sua participação. Como forma de agradecimento, a gente vai te mandar uma caneca dessa do Coadjuvantes da Ciência. Nossa, que legal! Muito obrigada. E a gente termina dando um tchau para os coadjuvantes, com os ouvintes, tá bom? Então, tchau, coadjuvantes. Tchau, até mais. Tchau, coadjuvantes. Obrigada, Vanessa, pelo presente. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Obrigada por nos acompanharem até aqui. Se você está curtindo o nosso podcast, gostaríamos de convidá-lo a seguir e curtir nas plataformas digitais. O nosso Instagram é @coadjuvantesdaciência. E caso queiram entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para coadjuvantesdaciência@gmail.com.
O Coadjuvantes da Ciência é uma produção de extensão da Universidade de Brasília, parceria entre o Instituto de Psicologia, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Faculdade de Medicina e com o apoio do Núcleo de Evidências em Saúde. Equipe de pesquisa, Camila Quixabeira e Lourival Calisto. Roteiro, Ana Luísa Sarquis, Karina Krever, Mariana Damasio e Lira Irano. Apresentação, Tatiana Paiva e Ana Luísa. Edição, Bianca Oliveira, Lucas Nunes e Felipe Queiroz. Redes sociais, Joyce Moraes e Tatiana. Agradecemos ao Decanato de Extensão da UNB pelo apoio institucional. Até a próxima, Coadjuvantes!